em Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 13, tá? Vamos fazer uma reflexão rápida das Escrituras agora nesse momento. Logo após estarei orando por todos os irmãos, todos os amigos que estão pela Rádio Vinde e também pelo Instagram, que vão estar pelo Instagram, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, como falei, né? O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Porém Jesus disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Muito bem. Então aqui está retratado, né, a famosa multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou quando estava pregando o Evangelho. A palavra do Senhor começa dizendo que os discípulos, eles estavam juntamente com Jesus Cristo, e Jesus ele passou para o outro lado para orar. Ele passou sozinho. Ele foi apartado. E o povo, sabendo que Jesus ele tinha se afastado para poder orar, para poder ir buscar ao Senhor, porque ele precisava, né? Jesus estava numa atividade ministerial intensa. Então todos aqueles que estão em uma atividade ministerial muito intensa precisa separar horas, momentos para orar, buscar o Senhor, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. E foi exatamente isso. E sozinho, Jesus não fazia um grupo de oração, um círculo de oração para poder orar. Jesus ia, não, eu preciso agora orar só. E ia. Jesus foi. E a multidão vendo, poxa, Jesus não está aqui, então a gente precisa saber onde é que está o Jesus. E foram atrás nas cidades procurando onde é que Jesus estava, até que encontraram, né? A multidão encontrou Jesus viu a multidão, aquela multidão correndo atrás dele, né? Todos ali buscando uma cura, uma bênção, uma resolução do problema, dificuldade. Jesus, diz a Bíblia, ele se enche de íntima compaixão pela multidão que está desamparada, como ovelha sem pastor, pessoas completamente sofridas, torturadas pela vida, precisando de alívio. Então Jesus ele se encheu de íntima compaixão. O que é que faz com que o crente, alguém, se encha de íntima compaixão? O que é que faz uma pessoa se encher de íntima compaixão por alguém que ela não conhece? O sofrimento, a dor, a dificuldade, o problema, a adversidade. Se tem algo que pode e deve na vida do cristão, certo? Fazer com que a gente se encha de íntima compaixão, se a gente for semelhante a Jesus, se a gente realmente estiver copiando, né? Se nós tivermos Jesus como exemplo. Se nós temos Jesus como exemplo, nós devemos imitá-lo.
E ele se enchia de íntima compaixão com o sofrimento alheio do outro, das pessoas. Ele não era indiferente ao sofrimento humano. Não, jamais. A paz, minha querida, a paz. Vamos já orar. Ele não era indiferente ao sofrimento humano. Jesus jamais foi conivente em ver o sofrimento e passar de largo, sair. Não, muito pelo contrário. Jesus, inclusive, ele conta uma parábola. Que um certo cidadão chega para ele dizendo: Senhor, quem é o meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. Ele conta: olha, vou contar para você o que é ser o próximo de uma pessoa através de uma parábola. Um certo homem foi descendo uma rua pavimentada e se deparou com bandidos, salteadores, que o roubaram, que o açoitaram e deixaram quase morto. Pelo mesmo caminho vinha um sacerdote e viu a situação ali daquele homem e passou de largo. No mesmo caminho vinha também um escriba, que também da mesma forma passou de largo, não ajudou aquele homem que estava no chão. E pelo mesmo caminho veio um samaritano. Olhou para aquele homem e disse: essa é a minha oportunidade de ajudar. Essa é a minha oportunidade de estender a mão. A pessoa quando vê assim, uma pessoa necessitada, está cheia de Deus, ela não deixa passar a oportunidade de ajudar. Ela não deixa passar a oportunidade de estender a mão. Ela não deixa passar a oportunidade de fazer alguma coisa, porque incomoda, sabe? A pessoa fica com aquela angústia no peito. Não, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso estender a mão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer com que aquela pessoa se levante, o sofrimento daquela pessoa seja aliviada, sabe? Quando você está cheia de Deus, você é movido pela íntima compaixão por aqueles que sofrem. Isso se chama o amor de Deus, que foi e que está sendo continuamente derramado em nossos corações. Assim deve ser. Nós fomos chamados para aliviar o sofrimento alheio. Nós fomos chamados para olhar com carinho as pessoas que estão sofrendo agora nesse momento. E dentro das nossas condições, a gente conseguir ajudar. Não estou dizendo que você vai fazer o impossível, fazer algo que está acima das suas condições. Eu estou dizendo que você vai fazer aquilo que está dentro das suas condições. Mas aquele que é salvo, nascido de Deus, ele tem um coração bondoso e se enche de íntima compaixão com facilidade por aquelas pessoas que estão perto dele e também estão sofrendo. Então o sofrimento é algo que move o coração de Deus e que também mexe com o coração daqueles que são nascidos de Deus. E Jesus estava exatamente nessa situação. Jesus ele estava vendo a multidão e disse: eu preciso ajudar essa multidão. Eu preciso curar essa multidão. Eu preciso sarar as feridas dessa multidão. Eu preciso curar as feridas do corpo, as feridas da alma. Eu preciso fazer algo por eles. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus começou a curar os enfermos. E aquele ato de curar os enfermos durou muito tempo, né? Porque era uma multidão muito grande. Então Jesus começou a curar, passou aquele tempo ali fazendo o bem àquelas pessoas. E a hora foi embora, se estendeu. E o lugar era deserto. Os discípulos se preocuparam. E um dos discípulos chegaram para Jesus: Jesus, vamos despedir o povo. O povo está com fome. O povo está precisando ir, porque já passou muito tempo aqui com a gente já ajudou muita gente, agora é hora deles se virarem.
Agora é hora deles buscarem os seus próprios caminhos agora nesse momento. E Jesus disse, não, o que eu dei para eles ainda é insuficiente. Você acha que se Jesus estivesse satisfeito com tudo aquilo que já tinha feito por aquela multidão, Jesus tinha despedido a multidão? Claro que não. Jesus, ele não queria despedir a multidão porque ele não estava satisfeito com o que ele já tinha feito até o momento. Ele estava curando os enfermos, mas ele queria mais. Ele queria conversar com o povo, ele queria pregar o evangelho para o povo. Ele queria mostrar o reino de Deus para as pessoas. Porque não é simplesmente curar. Não é simplesmente abrir os olhos do cego, fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Não é simplesmente fazer uma pessoa ser curada, mas principalmente nós precisamos compartilhar o evangelho do reino de Deus com as pessoas. E era isso também que movia o coração de Jesus. Jesus se ajudava primeiramente para sanar a necessidade daquela pessoa e posteriormente Jesus pregava, falava do reino de Deus para aquelas pessoas e se mostrava como Cristo, o enviado de Deus, aquele que iria redimir, aquele que seria a porta das ovelhas. E ele mesmo se intitulou, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem quer vir ao Pai tem que passar necessariamente por mim, disse Jesus. Jesus, ele ensinava o reino de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Venham, eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus à terra, o Emanuel, Deus conosco, para nos redimir dos nossos pecados, porque a maior mazela que possa existir no ser humano não é a mazela da enfermidade física, mas a mazela da enfermidade na alma. É o pecado. É a mazela da alma. É a mazela do espírito. E Jesus disse, eu vou arrancar tudo. O processo de transformação de Jesus na vida de uma pessoa, o processo de cura na vida de uma pessoa não passa necessariamente apenas pela cura física, mas também, principalmente, pela cura emocional e pela cura do pecado, que é uma cura espiritual. Espiritual. Foi por isso que Jesus não despediu aquela multidão. Porque eles não tinham apenas necessidade de comer pão para alimentar seu físico. A sua alma precisava também de alimento espiritual. E eu estou falando com pessoas que se perdem no campo físico, material da vida, da terra, e não alimenta a sua alma, não alimenta a sua vida espiritual. Estão com fome espiritualmente, aí não conseguem perceber a sua alma enferma, porque não conseguem perceber. Estão apenas correndo atrás de satisfazer o alimento do corpo. Jesus disse, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, irmão, irmã, amigo, amiga. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Você não alimenta o espírito de cachaça, você não alimenta o espírito com noitadas, com prostituição, você não alimenta o espírito com adultério, você não alimenta o seu espírito com orgias, você não alimenta o seu espírito com nada disso, você só está enfermando, você só está ficando cada vez mais doente, precisando da cura espiritual. E a cura espiritual, estamos aqui para dizer para você, é Jesus de Nazaré que pode fazer isso na sua vida. Ele veio para isso, ele veio para me curar e para te curar também, para nos curar. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus é. Foi isso que Jesus ensinou para aquela multidão. Queria ensinar para aquela multidão, olha, não é só de pão que vive o homem. Eu estou querendo alimentar o espírito de vocês, eu estou querendo alimentar a alma de vocês. Eu estou querendo fazer uma cura completa. Aqui no meu divã, estou querendo fazer uma cura completa. Sabe?
E as pessoas não entendem, não compreendem, tão apressadas demais. As pessoas estão aí correndo de cidade em cidade, não para nem para ouvir Jesus. Pelo menos essa multidão parava para ouvir Jesus. Mas hoje, as pessoas nem para isso param mais. É muito entretenimento, é muita coisa para correr atrás, meu amigo. As pessoas não querem mais a cura da alma e do espírito. Só vão querer quando a enfermidade explode. Quando a enfermidade dá um boom por dentro dessa pessoa, essa pessoa cai numa doença emocional, numa ferida da alma tremenda que nem ela mesma consegue mais resolver. Aí ela vai correr atrás de auxílio. Aí vai. O pior é que quando vai correr atrás do auxílio, vai para lugares errados. Vai para lugares que não vão resolver o problema. Que não vão resolver a sua demanda. Embora, com certeza, possa aliviar. Claro, né? Se você vai no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, você procura um profissional, você vai para aliviar a sua dor. Mas a sua dor, meu querido, minha querida, está no espírito também. E lá não chega psicanalista, não chega psicólogo, não chega psiquiatra, não chega nenhum profissional dessa terra, chega lá no espírito. Somente a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse: vocês não vão despedir a multidão coisa alguma, nós vamos alimentá-la. Vocês vão alimentar. Disse: não, mas nós não temos nada para poder alimentar uma grande multidão como essa. E Jesus disse: o que é que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para aquela multidão dizendo: eu vou deixá-los aqui, porque aqui eles vão curar o espírito enfermo deles. Eles não vão conseguir em outro lugar. Eles não vão conseguir em qualquer outro lugar. Eu vou curá-los e vou levá-los para o meu reino. Eu vou pregar o meu reino para essas pessoas. Eu vou mostrar para elas a verdade. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu, deu graças e repartiu com os discípulos. E os discípulos com uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus naquele dia. E sobrou 12 cestos de pães, porque Deus é maravilhoso. Ele sacia a nossa vida por completo. Jesus, então, se nós temos um tema para colocar nessa palavra aqui, nessa rápida reflexão, é: Jesus, ele nos alimenta por completo. Jesus alimenta a alma, Jesus alimenta o corpo, Jesus alimenta o espírito. Jesus é o alimento completo, é a nutrição completa que o ser humano precisa. Jesus é o alimento completo que o ser humano precisa para poder viver feliz e futuramente viver no reino de Deus. Tá? Fique com essa palavra, nós vamos fazer uma oração agora, nesse momento, e já vamos concluir em nome do Senhor. Jesus, gostaria que você possa orar comigo nesse momento, em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa reflexão tão maravilhosa, tão esclarecedora. Não precisa de muito tempo para explicar o reino, para explicar o teu propósito, para explicar aquilo que o Senhor veio fazer na terra. Não precisa. Basta a gente estar atento com a nossa alma, o nosso espírito preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer. E nós entendemos completamente, porque é muito simples. O Evangelho não precisa de complicação. Não precisa complicar o Evangelho, Senhor. Nós vemos isso, eu lendo, eu aprendendo a respeito do Evangelho de Jesus. Eu consigo perceber que o que muitas vezes nós fazemos é complicá-lo. Complicar o Evangelho. É fazê-lo se tornar algo muito difícil. Mas o Evangelho é a coisa mais simples. É ouvir o Mestre e crer nele. Oh, glória! É ouvir Jesus e crer nele. Aleluia! Senhor, nós estamos ouvindo agora a sua palavra, estamos agora nesse momento, meu Pai, ouvindo as Escrituras Sagradas, ouvindo Jesus. Pai, continua, Senhor, transformando, entra no nosso ser agora, em nome do Senhor. Entra na nossa vida,
e faz por completo. Não é só o corpo que precisa de cura, é a nossa alma também que precisa de cura, é o nosso espírito que precisa de cura. Nós precisamos de uma cura completa. As pessoas buscam apenas, meu Pai, curar o corpo, indo ao médico, e se esquecem de que são alma vivente. Se esquecem de que são espírito, sopro de vida foi colocado em nossas narinas por Deus. E aí nós estamos sofrendo sem saber. Estamos passando por necessidades, conflitos emocionais, sem saber o que é que está lidando, o que é que está se passando, o que é que está acontecendo. Nós estamos negligenciando, Senhor, negligenciando o cuidado com o espírito. Nós estamos negligenciando o cuidado com a alma. Isso não se busca nos supermercados da vida. Nós não buscamos isso nos restaurantes da vida. Os restaurantes e os supermercados estão lá para poder sustentar o corpo, alimentar o corpo. Mas é exatamente, Senhor Deus, na igreja que nós alimentamos a nossa alma e o nosso espírito. Precisamos, meu Pai, ter a consciência de que vir à igreja não é vir a um clube social. Vir à igreja não é vir, Senhor Deus, se encontrar simplesmente com as pessoas e conversar, bater um papo, não, é se encontrar contigo, é se encontrar consigo mesmo aqui neste lugar, é se encontrar consigo mesmo, é olhar para dentro de si, é olhar para as nossas mazelas, é olhar para aquilo que de bom que também já aconteceu. E vir à casa do Senhor é vir para poder se enxergar, é para poder a gente se analisar, é para poder a gente se ver por dentro, aonde precisa de uma faxina espiritual. E a partir de então, orar a Deus para que o Senhor faça, por meio do Espírito Santo, aquilo que nós não podemos fazer dentro de nós. Porque para mim, Senhor, não existe esse negócio. Não, nasci assim, vou morrer assim. Não existe isso. Nós podemos mudar, nós podemos ser diferentes, nós podemos ser melhores. Nós podemos fazer algo por nós mesmos. Simplesmente, existe uma coisa, Senhor, que eu percebo, que nós podemos fazer muito, e é muito simples, para poder nos ajudar. Que é exatamente parar para ouvir. Parar para ouvir o Senhor falar. Senhor, obrigado por tudo. Continua, Senhor, aliviando a nossa alma. Te pedimos, Deus, essas bênçãos dos céus. É no nome de Jesus. Amém. Amém.